Bem, vamos para o problema de número 4. O problema é o seguinte: a equação arco tangente de z mais arco tangente de z mais 1 é igual a arco tangente de 4/3, em que arco tangente de x é o arco tangente de x, né? Ele pergunta sobre quantas funções esse cara tem, nem pergunta qual é a função, mas a gente vai acabar achando, mas e sim quantas funções esse cara tem. Primeiro, uma observação sobre essa questão. Aqui nessa questão, ele não definiu a função arco tangente. E o que gerou ambiguidade nessa questão, e alguns alunos disseram que gerou ambiguidade nessa questão. Bem, é convencionado as funções inversas trigonométricas, né? O seno, o arco seno, o arco cosseno e o arco tangente. No caso do arco tangente, é convencionado que o domínio dessa função são os reais, e o contradomínio, que é o que gera ambiguidade, e o contradomínio são os valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Isso é convencionado. Por quê? Porque é um intervalo que a função tangente é bijetiva. Tem outros intervalos? Tem, né? Como ela tem periodicidade π, se eu pegar π sobre 2 entre 3 π sobre 2, também funciona, né? Mas não é a convenção. A convenção é essa. Então, pode ser, Pedro, eu enviei recurso. Se você enviou com recurso, tudo bem, cabe a você, é um direito seu, e vamos ver o que eles vão falar, né? Vamos ver o que eles vão falar. Mas é convencionado que o contradomínio seja realmente entre menos π sobre 2 e π sobre 2, mas vamos ver aqui, vamos assumir que esse seja realmente, vamos assumir que a gente tivesse dado, tá? Que o contradomínio é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Vamos lá. A gente já viu em algum vídeo que eu vou tentar colocar aqui na descrição, um problema de soma telescópica, um problema bem diferente, que quando eu estou somando dois arcos tangentes aqui, isso é o mesmo que pegar arco tangente de A mais B dividido por 1 menos A vezes B. A gente já fez isso, a gente já demonstrou isso em um problema de soma telescópica bem interessante que é de um livro que caiu numa Olimpíada Universitária, né? Então eu vou só repetir esse processo. Então, arco tangente de A, arco tangente de B é igual a isso daí. Então eu consigo afirmar que arco tangente de Z mais arco tangente de Z mais 1, né, vai ser igual, primeiro passo da questão, né, vai ser igual ao arco tangente de A mais B, ou seja, Z mais Z mais 1, dividido por 1 menos A vezes B, ou seja, Z vezes Z mais 1. Isso tudo igual a 4/3. Arco tangente de 4/3, desculpa. Arco tangente de 4/3. Como a função arco tangente é bijetiva, em particular ela é injetiva, então eu consigo arrancar esses arcos tangentes aí e só sobra o que tinha dentro. Ou seja, que 2z... Eu sei que meu z parece um 2, pessoal, porque na verdade ele é um 2 cortado, né? Mas vamos lá. 2z mais 1 dividido por 1 menos z ao quadrado. Isso é igual a 4/3. Vou multiplicar aqui em cruz, né? Vai ficar 3 vezes 2z mais 1, ou seja, 6z mais 3 é igual a menos 4z ao quadrado, menos 4z mais 4. Né? O que nos leva à equação do segundo grau bem simples. 4z ao quadrado, 4z ao quadrado mais 10z menos 1 igual a 0, né? Então vamos o delta aqui, né? Vai ficar 100 menos, vai ficar mais 4 vezes 4, ou seja, 116. 116, se a gente divide por 2, dá 58, dividido por 2, dá 29, né? Então eu posso dizer aqui que o z
ele vai ser menos 5 mais ou menos raiz de 29 sobre 4. Cabe aqui a gente decidir, a princípio a gente tem duas soluções, cabe aqui a gente decidir se as duas funcionam, se as duas soluções funcionam, tá? Então, vamos lá. A primeira, a solução negativa, então, se z for da forma menos 5 menos raiz de 29 sobre 4, a coisa mais óbvia que a gente tem aqui, que ele fala que as alternativas são, né? Duas soluções reais, uma positiva e negativa, duas positivas, duas negativas, uma única solução real sendo ela positiva, sendo uma única solução real sendo esta negativa. Então, o que a gente precisa olhar é o seguinte: duas soluções reais sendo uma positiva ou negativa, essa pode ser. Duas soluções positivas, essa não pode ser. Duas soluções negativas, essa não pode ser. Uma única solução real sendo essa positiva, essa pode ser. E uma única solução real sendo ela negativa, pode ser também. Então, vamos logo descartar. Vamos olhar essa negativa aqui. A z é igual a menos 5 menos 24 sobre 4. Vamos olhar o quê? Vamos pensar o seguinte, ó. Se isso é verdade, implica que z é menor do que 1, né? Menor do que menos 1, especificamente. Menor do que menos 1. Ou seja, eu sei que z mais 1 também é menor do que 0. Já sei que z é menor do que 0. Ou seja, z mais 1 também vai ser, aqui é maior do que 0. Se eu estou pegando a função arcotangente, né? Se eu for pegar aqui a função arcotangente em z e em z mais 1, eu estou pegando dois valores negativos. A função arcotangente vai continuar levando, ainda vai levar em valores negativos, né? Lembrando que a função arcotangente é ímpar. Ou seja, eu estou assumindo que a soma de dois valores negativos está dando o arcotangente de 4/3. Então vamos pensar o seguinte: implica isso que arcotangente de z é menor do que 0 e arcotangente de z mais 1 é menor do que 0. Não dá, né? Porque como é que eu vou somar e vai dar um valor maior do que 0, né? Que é o arcotangente de 4/3. Como é que eu sei que 4/3 é um valor... me manda num ângulo positivo? Porque 4/3 é maior do que 1, né? Que já é o nosso π sobre 4, 45, né? Então, realmente não tem como isso acontecer. Então, isso é um absurdo. Bem, então aqui a gente já elimina o item A. Elimina o item A e elimina a única solução real sendo ela negativa. A gente sobra com a D. Pedro, tu foi logo na errada, né? Parece que tu adivinhou. Não é que eu adivinhei, porque eu já sabia que essa era errada, né? Eu sabia que essa era errada. Na D eu não ia encontrar nenhum absurdo, né? Então eu já fui aqui na errada. A gente ia encontrar realmente um absurdo aqui. O que, né? Aqui é onde entra a ambiguidade, porque alguns alunos acharam, né? Sobre... Aqui eu estou usando, né? Que o meu intervalo é entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Eu estou falando de ângulo negativo, ângulo positivo. Se eu estivesse falando entre π sobre 2 e π sobre 2, talvez a história seria um pouco diferente. Fala nos comentários aí se tu achou ambíguo, se tu fez com esse intervalo, se tu pensou em outro, enfim. Vamos para a próxima.